Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a esse nosso tempo de celebração ao nosso Deus e ficamos muito felizes porque você e a tua família têm acompanhado os nossos cultos, têm podido celebrar ao Senhor Deus juntamente conosco. Vamos começar esse nosso tempo falando com o Senhor, orando, buscando a face dEle, pedindo a direção para que possamos aprender de fato da palavra de Deus e sermos transformados pela ação do Espírito Santo dele em nossas vidas. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá neste dia a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para celebrarmos o Teu nome. Obrigado pela liberdade que temos de fazer isto, obrigado pela liberdade de também termos acesso à Tua palavra e dela então podemos extrair verdades do Senhor para cada um de nós, de tal maneira que podemos então crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Como sempre o fazemos, pedimos que o Senhor fale conosco durante esse tempo e que todos nós possamos, cada um nos seus lares, possamos estar atentos à vontade do Senhor, à voz do Senhor que há de falar ao nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pegue a sua Bíblia e vamos para o livro de Judas. Judas é um livro que nós estamos estudando, temos aprendido coisas muito interessantes nesse livro e, dentre elas, já descobrimos que esse Judas é o meio-irmão de Jesus, ele se apresenta também como servo do Senhor Jesus, e isso para nós foi muito interessante, porque os irmãos de Jesus não criam nele enquanto Jesus estava vivo. Somente aí, depois da morte de Cristo, é que eles de fato passam a crer. E aqui nós temos Judas, possivelmente uns 30 anos após a morte de Jesus, escrevendo que ele é, sim, servo do Senhor Jesus. E ele é irmão de Tiago, e aos seus leitores ele dedica a misericórdia, a paz, o amor, para que seja multiplicada essas coisas na vida deles, leitores que são chamados, são amados e são guardados por Deus Pai e por Jesus Cristo. E ele, Judas, pega a pena para escrever uma carta para esses leitores, primeiramente pensando em escrever sobre a salvação, mas ele percebe algo que está acontecendo e ele então convoca os seus leitores a lutarem juntos pela fé evangélica, isto é, lutarem para manter o conjunto de doutrinas dada pelos apóstolos à igreja. E ele então lembra, olha, por que eu vou fazer isso? Porque daí no meio da igreja, no meio de vocês, alguns homens se infiltraram, vocês não perceberam, e estes homens estão aí ensinando coisas que não devem. Eles são pessoas que transformam a graça do Senhor Jesus Cristo em libertinagem, eles negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo, eles são homens imorais, são insubordinados, eles são incrédulos, assim como foram aqueles lá do passado, como aqueles que saíram do Egito, são como aqueles anjos que invadiram, vieram até a terra e se envolveram com as mulheres aqui. Eles são como aquelas pessoas lá de Sodoma e Gomorra, que viviam na imoralidade. Então Judas está apresentando esses homens à igreja, mesmo que eles já estivessem lá entre eles, mas eles não haviam percebido, e esses homens eram extremamente perigosos, e as ações deles eram ações danosas. A gente continua o nosso estudo e percebemos que agora, os versículos que nós vamos estudar hoje, o Judas, ele liga o que nós vamos ler hoje ao que ele falou e que nós estudamos a semana passada nos versículos anteriores. Ele vai ainda reforçar a ideia de que estes homens, eles têm essas características de insubordinação, de incredulidade e de imoralidade. E os versículos que nós vamos hoje é o versículo de número 8 e 9, que você pode aí então acompanhar a leitura, que diz assim: da mesma forma, contudo, esses sonhadores contaminam o corpo, rejeitam a autoridade e difamam os anjos. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele acusação infame, mas disse:
o Senhor te repreenda. Observe então que Judas, ele está seguindo a mesma ideia, só que os versículos que nós estudamos na última vez, de 5 a 7, ele mostra exemplos do passado de pessoas que foram insubordinadas, que foram imorais, que foram incrédulas. E agora então ele vem de novo para o seu tempo e mostra para os seus leitores e também para nós como de fato são estes homens. Mas antes de continuarmos, crianças, hoje vocês vão fazer o seguinte desenho, tentando ilustrar esse momento. Primeiro vocês vão fazer e desenhar um coração. Então desenha aí um coração, pode ser um coração mais ou menos grande, tomando parte da folha. E esse coração, ele vai estar sujo, bem sujo, tá bom? Então suje aí o coração e desenhe esse coração sujo. Aí, lembra que a semana passada a gente desenhou uma espada vindo do alto? Agora vocês não vão desenhar a espada, mas também vindo do alto, um dedo assim, sabe? Uma mão apontando o dedo, igual quando alguém chama a atenção do outro. E aí você vai fazer então essa mão chamando a atenção com o dedo aqui, ó, o dedo indicador apontando para o coração. Você vai se lembrar bem que quando a gente toma banho, a mamãe fala assim, olha, não é para se sujar mais, né? E aí muitas vezes o que a gente faz? A gente vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma brincadeira. No meu tempo eu ia para o barro, ia brincar lá no barro e me sujava todo. Aí a hora que a minha mãe me via todo sujo, ela ficava muito brava e ela falava assim, eu não falei para você não se sujar? Então é esse dedinho que você vai fazer lá. E o que vocês vão desenhar hoje ilustra bem o que estes homens estão fazendo. Eles estavam afirmando que eram de Jesus, mas estavam sujando suas vidas no pecado. E a gente sabe que quando a gente vai para Jesus, a gente não pode mais ficar sujando a nossa vida no pecado. Se sujar acidentalmente, tudo bem. Pede perdão e continua. Mas esses homens, não, eles estavam agindo do jeito que eles queriam agir. Então, eles queriam se sujar mesmo. Então, esse é o desenho de hoje. Um coração, e bem sujo o coração, e o dedo de Deus lá apontando como se fosse o dedo de Deus, chamando a atenção deles. Vocês não podem ficar assim, porque agora vocês têm que ficar limpo. E aí a gente segue aqui e a gente percebe exatamente isso. Judas começa então o texto da mesma forma. De novo, essa expressão agora ligando ao que ele falou anteriormente, que nós já estudamos. Da mesma forma. Da mesma forma, estes homens, e ele chama esses homens de sonhadores. Esses sonhadores, eles contaminam o corpo. E a gente vai lembrar de novo a forma de Judas dividir os temas em grupos de 3. Então ele vai falar 3 coisas que esses homens sonhadores fazem. Primeira delas, eles contaminam o corpo. Judas os chama de sonhadores, talvez não no sentido de um alienado, de um doido, maluco, mas no sentido de que eles diziam assim, olha, eu tive um sonho de uma revelação, então é isso que a gente pode e deve fazer, porque Deus me deu essa revelação. Quando a gente olha lá para o livro de Atos, no capítulo 2, verso 17, tem essa expressão aí de sonhar. A mesma palavrinha que é usada lá é usada aqui em Judas. E lá, em Atos, está citando um texto de Joel, em que a profecia de Joel dizia, os vossos velhos terão sonhos. E aí, quando Lucas, acontece a descida do Espírito Santo, as pessoas têm lá toda a manifestação daquele momento, ele lembra Joel. E possivelmente, então, já que Lucas usou essa ideia como um sonho profético, talvez esses homens na época de Judas estavam afirmando assim, nós sonhamos, nós tivemos uma visão, e aí então a gente pode fazer o que quisermos com o nosso corpo, porque isso foi o Senhor quem mandou. E aí então Judas está dizendo o seguinte, que esses homens sonhadores contaminam o corpo, e a contaminação do corpo é aquela imoralidade. É a imoralidade no sentido de fazer o que queriam com o corpo, dizendo isso não afeta o nosso espírito, não afeta o nosso relacionamento com Deus. A graça de Deus é tão grande sobre nós que nada vai afetar, nada vai mudar.
O que a gente faz no corpo, do lado de fora, com o nosso corpo, não é pecado, não afeta o nosso espírito. Então, vamos fazer o que a gente quer, e o que eles queriam normalmente estava ligado às imoralidades, principalmente envolvendo relações sexuais ilícitas, que foi semelhante ao que o povo de Sodoma e Gomorra fizeram. O apóstolo Pedro também fala sobre eles, capítulo 2, versículo 10, diz que os que, principalmente, eles seguem a carne e andam em desejos impuros. 2 de Pedro 2,10, a primeira parte do versículo, diz que eles seguem a carne, e a ideia da carne aqui são os desejos deles, da pessoa deles, e não aquilo que o Senhor manda. A carne aqui é esse desejo humano, e eles vão atrás desses desejos impuros, mas tudo isso tendo como base o fato de dizer que foi um sonho. Ao longo da história, a gente tem visto muitos líderes, pessoas que se levantam nas igrejas e elas dizem o seguinte: olha, podemos fazer isso ou aquilo, podemos ter determinados envolvimentos que, humanamente falando, seriam ilícitas, mas eu tive um sonho, Deus me deu uma visão. E muita coisa tem acontecido ao longo dos anos, ao longo dos séculos, que deixam o nosso cabelo em pé, e a gente fala, mas como que pode isso? Esses homens, segundo Judas, que se infiltram, eles usam esse argumento: nós tivemos um sonho, tivemos uma visão, Deus falou conosco. E aí então eles se envolvem e levam pessoas a se envolverem. E novamente, não há necessidade da gente contar, ilustrando o que nós temos visto nos dias atuais, mas são coisas que assustam a gente, são coisas horrorosas e que a gente não acredita que está acontecendo no meio cristão, mas de fato está acontecendo no meio cristão. E por que isso? Porque aconteceu lá nos dias de Judas, o mundo continua corrupto, cheio de pecado, e acontece também nos nossos dias. E o que a gente percebe é que há o desafio de tomarmos cuidado para não sermos seduzidos por homens e mulheres que são sonhadores, nesse sentido de dizer, eu tive uma visão, eu tive um sonho, então a gente pode praticar isso que as Escrituras dizem que a gente não deve praticar, mas como Deus falou comigo diretamente, então é como se Ele estivesse me dando a autorização para fazermos isto. Eu e você precisamos estar atentos, assim como os leitores lá da época de Judas foram alertados para lutarem pela fé, observando estas atitudes erradas desses homens sonhadores que contaminam o corpo. E não só isso, mas eles também rejeitam a autoridade. No mesmo versículo 8, a segunda coisa que Judas fala sobre estes homens, eles rejeitam a autoridade. A autoridade aqui talvez possa referir-se a todo tipo de autoridade. Autoridade civil, autoridade religiosa, mas pelo contexto de Judas, a gente parece perceber que é mais a autoridade do Senhor Jesus Cristo, a soberania dele. Lá no versículo de número 4, nós encontramos isto, que eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Pedro também vai falar que eles rejeitam a autoridade, não querem saber de autoridade. 2 de Pedro 2,10, o mesmo versículo que já foi citado, diz que eles desprezam a autoridade, eles não aceitam se submeter a eles. São homens que são arrogantes, são prepotentes e se acham acima da própria autoridade do Senhor. Estes homens, assim como os anjos caídos, eles estavam se posicionando de maneira insubmissa ao Senhor Jesus Cristo. E Judas então olha para estes homens, olha para os seus leitores e fala, olha, eu ia mesmo falar sobre aquele assunto que é a salvação, que é comum para todos nós, a gente é gostoso falar sobre ela, mas tem um assunto mais importante. Vocês têm aí no meio de vocês pessoas que vocês até nem perceberam que entraram, mas esses homens estão afirmando ter sonhos,
E com isso eles caem para a imoralidade. Mais do que isso, ao caírem para a imoralidade, fazendo o que quer, eles nada mais estão fazendo do que rejeitando a autoridade de Cristo. Cristo não é mais a autoridade. Eles não aceitam a autoridade de Cristo, eles fazem o que eles querem. São como aqueles anjos caídos, insubordinados. Esses homens também são assim. Nos nossos dias, meus irmãos, nós temos inúmeros casos e exemplos de grupos de pessoas que não têm aceitado o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Cristo não tem sido mais aceito como o cabeça da igreja, como aquele que comanda de fato o corpo. Cristo tem sido relegado ao cantinho do tipo assim, quando eu precisar de alguma coisa eu te chamo, do restante pode deixar que eu toco a minha vida. Pessoas arrogantes que acham que podem conduzir suas vidas por si mesmos e deixam Jesus de lado. Ele não é mais o Senhor da igreja, ele não é a pessoa mais importante na igreja. Importante na igreja sou eu, pensam esses homens. Somos nós, é aquilo que acreditamos, é aquilo que nos dá prazer, que nos dá mais recursos. Jesus fica de lado. Isso, de novo, não é novo. Judas já falava sobre isso. E esses homens rejeitavam a autoridade. Nós temos o desafio de estarmos atentos para não sermos seduzidos por pessoas, por homens, por mulheres que são insubordinados e rejeitam a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Tome muito cuidado com isso. O Senhor da igreja continua sendo Cristo. O Senhor do mundo, das nossas vidas, continua sendo Cristo, continua sendo Deus Pai. Continua sendo a Trindade, continua sendo o Senhor, o soberano. Ninguém pode se colocar como Senhor, ninguém é Senhor. E Judas está conversando com essas pessoas aqui, dizendo assim, olha, eles rejeitam a autoridade. Eles fazem o que querem com o corpo deles, contaminam o corpo, rejeitam a autoridade. E a terceira coisa que Judas fala é que eles difamam os anjos. Finalzinho do versículo aí diz que além deles rejeitarem a autoridade, eles difamam os anjos. E aqui uma referência aos anjos. E lembra, mais ou menos, eles agiam difamando os anjos, desrespeitando os anjos, assim como aqueles homens lá de Sodoma e Gomorra desrespeitaram os anjos. Eles já eram incrédulos, não aceitavam a autoridade de Jesus, assim como os israelitas foram também incrédulos e se rebelaram contra o Senhor ao saírem, ao serem libertos, ao estarem a caminho da terra prometida, também negaram o senhorio de Cristo. Eles queriam andar por conta própria, viver por conta própria. Agora, estes homens também estão fazendo igual ao exemplo do passado, os homens de Sodoma e Gomorra, que desrespeitaram os anjos. Lembra? Os anjos estavam na casa de Ló. E aí os homens da cidade chegam e querem abusar desses homens. E aí Judas está dizendo, então, esses homens do nosso tempo, leitores, irmãos, eles são semelhantes aos homens de Sodoma, eles também difamam os anjos, não respeitam os anjos, desprezam a ação dos anjos. Eles são pessoas que, de novo, fazem lembrar tudo aquilo que aconteceu no passado. E você vai de novo no mesmo texto lá de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10, você vai encontrar isso de novo, principalmente os que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam toda a autoridade. Presunçosos e arrogantes, não receiam difamar seres gloriosos e superiores. Pedro vai até um pouquinho além. Eles não têm medo. Eles são arrogantes, eles são presunçosos. Pessoas que se acham. E aí Judas está dizendo, olha, é esse tipo de gente que está aí no meio de vocês. Pessoas arrogantes, pessoas presunçosas, que rejeitam, que desprezam, difamam aqueles seres gloriosos e que são superiores. Mas estes homens, seres mortais, pecadores, finitos, eles acham que podem assumir essa posição e se colocarem aí contra e falando aquilo que dá na mente deles, eles vão falando, que anjo que nada. E logicamente nós sabemos que
os mensageiros de Deus, assim que significa a ideia de anjo, eles são mensageiros de Deus, cumprem as ordens do Senhor, estão a serviço do Senhor para ministrar as nossas vidas. Necessariamente não temos um anjo da guarda, mas temos os anjos do Senhor que são mensageiros dele, que cuidam de todas as coisas que o Senhor manda, eles fazem todo tipo de serviço que o Senhor manda. E nas Escrituras nós vamos vendo vários momentos de manifestação deles. Difamá-los implica às vezes até em negar aquilo que está escrito nas Escrituras, negar aquilo que eles fizeram, toda a participação deles na história passada, na história presente, e pelo que diz as profecias, na história futura. Mas estes homens não tinham nenhum tipo de receio. E de novo, desafio para nós, estarmos atentos para não sermos seduzidos por esses homens e mulheres que desprezam os mensageiros de Deus, achando que são melhores e maiores do que eles. E aí Judas, no versículo seguinte, ele fala assim: olha, quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele acusação infame, mas disse: o Senhor te repreenda. Sabe o que Judas está falando aqui? Que esses homens que estavam lá infiltrados na igreja, eles eram pessoas que contaminavam o corpo, rejeitavam a autoridade e difamavam os anjos. Mas aí Judas fala assim: mas peraí, estes homens que estão aí no meio de vocês fazem isso. Porém, o arcanjo Miguel, que era o arcanjo Miguel, quer dizer, era um ser muito maior do que esses seres humanos aí, que estão difamando os homens. O arcanjo Miguel, quando estava lá discutindo com o diabo, disputando o corpo de Moisés, o arcanjo Miguel não ousou falar ou soltar algum tipo de acusação infame contra o diabo, mas ele só falou assim: olha, o Senhor te repreenda. E o que Judas está citando aqui, ele está citando algo que era algo muito conhecido na tradição oral dos dias dele, e é por isso que ele cita. Eles conheciam muito essa história que estava registrada num livro chamado A Assunção de Moisés, ou A Subida de Moisés, que foi escrito entre o século, no primeiro século, na verdade, entre o ano 3 e 30 ali da era do Senhor Jesus Cristo. Foi escrito em hebraico. E depois lá aqui no século XIX é que foi achado por um italiano, e ele então organiza essa Assunção de Moisés. E aí então o que acontece? Naquela época era tradição oral. Todo mundo conhecia. E o Senhor Deus, na sua soberania, guiou Judas a usar esse trecho desse livro que não está na Bíblia, mas é um registro histórico de uma tradição que existia, para apoiar a ideia que Judas queria transmitir, para dar sustentação àquilo que Judas queria ensinar. E o que Judas queria ensinar? Ele queria ensinar não sobre a Assunção de Moisés, o livro que foi escrito, não. Ele só queria dizer o seguinte: estes homens que estão aí no meio da igreja difamando anjos, deveriam seguir bons exemplos. E o bom exemplo que eles têm é do arcanjo Miguel, que nas Escrituras nós temos citado lá no livro de Apocalipse, de Daniel também. Eles deveriam seguir o modelo desse arcanjo Miguel, que quando Moisés morre, Deuteronômio capítulo 34 vai registrar isso. Lá no versículo 5 ou versículo 6, vai falar que ele morreu e que Deus é quem providenciou, digamos assim, o enterro do corpo. Tanto que ninguém sabe onde é a sepultura. Só que lá o Senhor não conta detalhes. E aí então por isso que surge essa tradição oral falando o quê? Que o arcanjo Miguel foi o mensageiro enviado por Deus para cuidar do corpo de Moisés. E por que Satanás entra na história? Porque Satanás, na tradição, dizia assim, que Satanás estava querendo o corpo de Moisés porque Moisés fora um assassino. Como Moisés matou alguém, então ele deveria ir para o diabo. O diabo é quem devia cuidar do corpo dele. E aí então tem essa disputa. E na disputa, o arcanjo Miguel não ousa difamar, soltar xingamentos contra quem? Contra o diabo. Mas ele disse: o Senhor te repreenda.
O bom modelo que deveria ser seguido por esses homens não foi seguido por esses homens. E de novo a gente volta para os nossos dias. Olha que coisa interessante. Quantos hoje homens arrogantes se acham, ficam chamando o diabo para briga? Ficam, às vezes, até xingando o diabo. E o arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreenda. Talvez essa é uma frase que eu e você precisamos guardar e ter na mente o seguinte: com relação a Satanás, quem cuida dele é Deus. O Senhor te repreenda. Mas homens arrogantes difamam anjos, e mesmo que eles sejam anjos caídos, o melhor que temos a dizer é: o Senhor te repreenda. Precisamos também estar atentos para que possamos, nos nossos dias, não sermos seduzidos por homens e mulheres que têm essa arrogância e prepotência de achar que são cheios de poder, um poder que, digamos, eles podem até ter, porque o Senhor dá, mas não para ser usado da forma como é usada. Precisamos tomar este cuidado, e precisamos, logicamente, tomar cuidado para não sermos esse tipo de pessoa, mas seguirmos o bom exemplo. E Judas, então, mostra nesses 2 versículos que estes homens, eles têm uma atitude muito perigosa. Eles têm um comportamento perigoso e até mesmo danoso, e que nós precisamos parar e pensar que estes homens, eles estão se afastando do Senhor de uma forma completa. Fisicamente, eles são imorais, quer dizer, eles acabam com o corpo deles na imoralidade. E de novo você olha para o mundo e você percebe isso. Como que as pessoas têm se acabado porque querem viver uma vida imoral. Querem preencher vazios vivendo na imoralidade. Como elas estão acabando consigo mesmas. Elas estão destruindo os seus corpos. Estão destruindo com o seu emocional. São pessoas que não têm mais equilíbrio emocional. Porque vivem de tal maneira que dá um desequilíbrio total. Pessoas que querem viver aí à vontade, estão acabando com o seu corpo por conta daquilo que consomem, daquilo que usam, a forma como usam o próprio corpo. Fisicamente, estão se destruindo intelectualmente. São pessoas presunçosas, arrogantes e que acabam vivendo fora da realidade. Começam a se achar deuses. Lembra lá da turma da região lá, da onde eles fizeram a Torre de Babel? Perderam a noção. E aí então precisou da intervenção do Senhor e acabar com aquilo lá. Mas eles perderam a noção. Intelectualmente as pessoas também têm perdido a noção, por estarem longe do Senhor. E estes homens que Judas está citando é um modelo de pessoas que fisicamente estavam longe do Senhor, emocionalmente estavam longe do Senhor e automaticamente, espiritualmente, estavam longe do Senhor. Por quê? Por quererem fazer aquilo que desejavam, desobedeciam ao Senhor. E hoje, por quererem fazer todas as coisas que desejam, desobedecem ao Senhor. E espiritualmente, então, ficam longe do Senhor. E ainda assim tentam arranjar argumentos e desculpas e dizer: olha, não, mas Deus não proíbe a gente ser feliz, e a gente tem que ser feliz. E eu concordo com você, e Deus também concorda com você. Só que Ele sabe em que lugar está a felicidade. A felicidade está nele. E não adianta a gente ir por aí cavando, como diz o profeta, cisternas rachadas que não vão reter a água. A gente fica cavando, esperando que a gente vai encontrar os recursos que precisamos para a nossa alegria neste mundo. Santo Agostinho falou uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele falou assim: tu estavas em mim, referindo-se a Deus. Ele diz: tu estavas em mim e eu fora de mim, procurando no mundo aquilo que eu só encontro em ti. Talvez você precisa realmente fazer como Santo Agostinho fez lá no passado. Retornar. Porque no mundo você não vai encontrar aquilo que você está procurando, porque aquilo que você procura não está no mundo, está em Cristo.
E aí então Judas está tentando ajudar-nos a pensar o seguinte, que é necessário que todos nós voltemos por completo ao Senhor. Precisamos voltar fisicamente para o Senhor, precisamos voltar intelectualmente para o Senhor, precisamos voltar espiritualmente para o Senhor. Alguns precisam voltar pensando no sentido que já passaram por uma vida, por um tempo de experimentar um pouquinho Cristo. Talvez não foram convertidos, mas entendem pelo menos intelectualmente isso, mas não se entregaram totalmente fisicamente nem espiritualmente. Então, são chamados a fazer isso. Volta para Jesus. Há alguns que nunca se entregaram para Jesus, então estão separados dele por completo. Estão separados dele fisicamente, intelectualmente e espiritualmente. E aí vai o convite, venha para Jesus. Aceite o convite dele. Aceite-o e receba-o como Senhor da tua vida. Romanos 10:9. Confesse Jesus como Senhor. E creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e então você será salvo. O que Judas está contando para nós sobre esses homens é que eles estão totalmente afastados do Senhor. E uma vez afastados do Senhor, e de maneira proposital, infiltrados na igreja, para realmente promover ali uma ação danosa, chamando irmãos e irmãs para viverem na imoralidade, na incredulidade e também de maneira insubmissa ao Senhor. Estes homens também precisam ser alcançados e veremos isso lá na frente. Mas hoje o convite é para você. É claro que esses homens, Judas vai falar para os seus leitores, olha, procure um meio de salvar alguns. E nós vamos chegar lá. Mas até lá, não podemos deixar de já dizer para você que o Senhor também quer mudar a sua vida. Seja, mudar no sentido para que você tenha um compromisso mais sério com o Senhor, completo. Entregar-se fisicamente ao Senhor, para a obra dEle, entregar-se intelectualmente ao Senhor, buscá-lo mais, ler mais a palavra, orar mais, buscá-lo espiritualmente, se submetendo à vontade dEle e aceitando o senhorio dEle sobre a tua vida. Não podemos deixar para outro dia, não podemos deixar isso para uma outra hora, por isso o convite tem sido feito constantemente. D.L. Moody, um evangelista do passado, certa vez ele estava na igreja e no final do culto ele fez uma pergunta para as pessoas dizendo assim, o que vocês vão fazer com referência a Cristo em suas vidas? E aí ele disse, eu quero que vocês pensem sobre isso e no próximo domingo me tragam uma resposta. Assim que ele acabou de dizer isso, entrou alguém gritando na igreja dizendo, e fogo, 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 fogo. Estava pegando fogo em alguns prédios próximos à igreja. E como naquela época tudo era feito de madeira, rapidamente o fogo se espalhou e queimou também a igreja. Parece que ninguém morreu, mas Moody ficou martelando no seu coração, na sua mente o seguinte, eu falei para as pessoas que elas precisavam trazer uma resposta no domingo que vem, mas elas poderiam ter morrido neste domingo com um incêndio. E aí então ele aprendeu uma lição. Não posso deixar para as pessoas resolverem sobre Jesus daqui a um tempo. Tem que ser agora. É por isso que cada transmissão a gente tem feito esse convite para você. E você deve aceitar, porque você não sabe o que pode acontecer com a tua vida amanhã. Um dos nossos hinos diz, amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Não seja como esses homens, mas creia em Jesus e deixe de ser insubordinado, incrédulo e imoral. Venha para Cristo, mude de vida. É isso que Ele quer para você. Judas é um texto maravilhoso e com o qual nós temos aprendido grandes coisas e continuaremos no nosso próximo domingo, na nossa próxima transmissão. Que o Senhor possa abençoar muito a tua vida e queremos orar por sua vida neste momento. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado mesmo pelo texto que a gente pode estar estudando. Tantas preciosidades para nossas vidas, mas a coisa mais principal é o convite que o Senhor tem feito para nos entregarmos por completo ao Senhor. Fisicamente, intelectualmente e espiritualmente. Que não deixemos para amanhã, porque o amanhã poderá ser muito tarde, mas que tomemos essa decisão agora
E por isso eu oro para que o teu Santo Espírito visite a cada lar, cada pessoa que está acessando essa transmissão, a qualquer momento que for, que ela possa ser trabalhada pelo teu Santo Espírito e, confessando Jesus Senhor de sua vida, que ela possa ser salva por ti. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra e pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de termos um relacionamento contigo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Crianças, podem mandar para o grupo do WhatsApp da igreja o desenho que vocês fizeram. Adultos, mandem versículos, podem mandar desenhos se quiser também. Podem mandar canções, pode mandar foto. Vamos ter o nosso tempo de comunhão por meio do grupo do WhatsApp da igreja. Que o Senhor abençoe muito sua vida, sua família e tenhamos todos uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.